Bom dia, tudo bom? Então, tô sumida aí do canal, né? Que essa semana foi meio corridinho, né? E vim conversar com vocês, né? Sobre as modelos, né? Até vou deixar no final aí do vídeo os alongamentos que eu já fiz, né? E já fiz uma manutenção da primeira modelo que eu fiz, né? Que tá aí no canal também, né? Então, eu tô sentindo a cada modelo que eu tô fazendo, né? Deixa eu me apresentar, né? Primeiro, então eu sou a Cleonice, né? Eu sou criadora desse canal. Aqui, às vezes, vocês vão ver crochê e manicure, né? Que na verdade o meu canal no início era de crochê, né? Crochê e alguns atendimentos aqui. Então, vocês repararam aí, né? Que eu tenho aí esmalte, então eu sou manicure, né? E com esses novos procedimentos, né? Porque na verdade a gente tem que acompanhar, né? Acompanhar o mercado, né? Como eu trabalho na área da beleza, né? Eu tenho que estar mostrando o meu trabalho, né? E aqui eu também vou relatar para vocês como que iniciou o meu início da minha profissão, tá bom? Então, assim, quando eu morava em Irati, né? Daí quando eu vim para Curitiba, eu fui morar na casa do meu pai e da minha mãe, né? E lá eu tava procurando serviço tal, mas estava difícil de achar. Daí só achava mercado, essas coisas assim, né? E eu queria trabalhar por conta própria, né? E eu entrei dentro de um salão. O primeiro salão que eu trabalhei foi a Alice Hair, que é aqui no Xaxim, sabe? Lá, quando eu entrei para trabalhar lá, de início era para mim auxiliar as cabeleireiras, né? Lavar cabelo, esterilizar os alicates das manicure, né? Ela tinha uma lavanderia atrás do salão ali, que ela tinha uma máquina de lavar, né? E tinha ferro para passar as toalhas, né? E eu tinha que lavar as toalhas. Na verdade, era só colocar na máquina, estender e passar e colocar nos plásticos, né? Porque lá, cada vez que a manicure ou o cabeleireiro ia atender, eles pegavam as toalhas deles para lavar, para usar, né? Tipo, cada cliente era utilizado uma toalha e eu todo dia tinha toalha para lavar, os alicates para esterilizar e tinha que varrer o salão, né? Limpar o banheiro e ajudar os cabeleireiros, né? Quando desce ali e tal, porque o serviço era bem corridinho, né? Eu entrava às 8 da manhã e saía. Não, eu entrava às 9 da manhã e saía às 6, né? Era horário comercial. E lá eu era registrada, sabe? Eu era registrada como serviços gerais, né? Que era tudo que eu fazia, né? E daí lá eu conheci um cabeleireiro que ele se chama Bob, né? E esse Bob, ele foi o primeiro incentivador da minha profissão. Só um pouquinho aí. Aí ele foi o primeiro incentivador da minha profissão. Porque é o seguinte, um dia a manicure que ele... Porque assim, cada cabeleireiro tinha lá as manicure para fazer pé e mão, né? Enquanto uma fazia o pé, a outra fazia a mão, né? E ele fazia o cabelo, né? Quando a cliente agendava pé e mão e cabelo, né? E daí, um dia, ele foi fazer uma mecha no cabelo de uma mulher lá, e daí como mecha demora pra caramba, e ela tinha agendado o pé, né? Daí ele pegou e falou assim pra mim, assim, se eu poderia fazer o pé da cliente. Eu falei, Bob, eu nunca fiz né? Nunca fiz pé e nem mão. Como é que eu vou fazer o pé da mulher, né? Aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, faz devagar, né? Faz bem devagarzinho. Eu tô com uma blusa meio de casa, assim, né? Então, não reparem aí. E daí ele falou, não, faça devagar, eu vou demorar mais de 4 horas para fazer o cabelo da mulher, então eu vou ficando conversando com ela e vou entretendo ela, linha, lixa, tira a cutícula meio por cima lá, tal, só para dizer que, né,
vou dizer que ela não fez o pé. Eu falei, então tá, né? Daí ele foi lá, conversou com a dona do salão. A dona do salão falou assim, faz, né? Daí pelo menos não perdi o dinheiro, porque o salão ganha comissão também, né? Aí eu peguei uns esmalte lá das meninas lá, peguei o alicate lá, a toalha e tal, e fui atender, né? E eu, assim, tanto ali na hora de atender a cliente e na hora que o Bob tava mexendo no cabelo da mulher lá, ele falou que eu levei jeito, ó, né? Porque ele falou assim, ó, pra quem nunca fez um pé e uma mão, né? Até que saiu bem feito, né? Porque eu fui bem devagarzinho, né? Com medo de machucar. Não tirei bife no primeiro nela lá, nem sangrou nada, sabe? Tirei bem delicadinho ali, sabe? Lixei, fui mostrando pra ela, fui perguntando pra ela, tá bom, né? Quer que eu tire mais alguma coisinha? A esmaltação não ficou muito perfeito, mas ficou bom, né? Porque ela pediu francesinha. A francesinha ficou meio manchadinho. Mas isso, né, nada que... E era inverno, daí ela falou assim, não, tá bom, só pra dizer que tá pintado a unha, né? Então, beleza. Daí, nisso, o Bob conversou comigo, né? Falou, por que você não faz um curso de manicure? Aí tinha, aqui antigamente, aqui em Curitiba, tinha os liceu, né? Liceu de ofício. E no liceu de ofício tinha os cursos, né? Curso de cabeleireira, curso de manicure, curso de um monte de coisa, né? Eu fiz 3 cursos no liceu, né? Primeiro eu comecei com a manicure e pedicure, né? Era na Vila Leão, ali perto do portão, né? O liceu do Vila Leão. E lá acho que era um mês de curso, né? A gente não pagava nada, mas a gente tinha que levar o nosso material, né? E atender as modelos. E eu fiz de noite, sabe? Eu fiz de noite lá. Começava às 7 horas e ia até às 10, né? Das 7 às 10. Daí, lá, eu aprendi a profissão de manicure e pedicure, tá? E nisso eu continuei trabalhando lá no salão, né? Normalmente, né? Porque eu tinha que comprar material, né? Tinha que pagar ônibus e tal, né? Eu ganhava o vale transporte para ir trabalhar, mas pro curso eu tinha que pagar. Então eu pagava 3 passagens no dia, né? Então uma passagem saía do meu bolso. Mas valeu a pena, né, pessoal? Porque tudo que a gente faz no início da nossa profissão, por mais que seja difícil, por mais que tenha grande dificuldade, isso daí é um aprendizado pra gente, né? Aí tá, eu fiz o curso, continuei trabalhando e o Bob, né, ele que foi o primeiro que apostou na minha profissão, ele saiu do salão, tá? E um companheiro dele, né, abriu um salão para ele, né? Tipo, os dois eram sócios, né? E daí ele pegou e me chamou para trabalhar como manicure e pedicure com ele, tá? E era bem pertinho de casa. Era ali, eu morava ali no Capão Raso e era na Avenida Brasília. Então eu ia a pé todos os dias, né? Não, antes de eu entrar no Bob, porque o Bob demorou ainda um pouquinho para abrir o salão, porque ele foi trabalhar em um outro salão bem longe de casa e não compensava para mim, né? Antes dele abrir o salão, eu fui trabalhar no salão, né? Ó, para vocês verem qual foi a grande dificuldade para me chegar no que eu tô hoje, tá? Isso daí é uma realidade e é uma história verdadeira, né? Que tanto sofrimento para chegar onde eu tô hoje, né? Daí tá, eu fui trabalhar no salão, né? E naquele salão não tinha manicure, eu era a única, né? Aí tinha a cabeleireira, né? Que era a Simone, e a sócia dela, que era a Lola, né? Que ela sempre eram sócias, né? E a Lola era dona de uma loja de cosmético e bijuteria, semi-joia, um monte de coisa que ela vendia lá, né? Lingerie, assim, essas coisas, né? E eu trabalhava do lado que era o salão da Simone, né? Então as duas eram sócias, mas uma ajudava a outra, né? Tanto no agendamento, essas coisas todas aí, divulgação do salão, né? Aí eu entrei lá, pessoal, fiquei uma semana.
E nessa semana foi um desafio enorme. Eu até pensei em desistir na época, sabe? Porque eu machucava os dedos das clientes, sabe? Não ficava legal a esmaltação, né? Meu Deus do céu, foi um sofrimento. Tanto é que a Lola, né, falou que eu não levava jeito para manicure. Aí eu não segurei aquela palavra que ela lançou para mim, né? Porque eu falei, não, não é o primeiro salão, né? Não é o primeiro trabalho de manicure e pedicure que eu vou desistir. E outra coisa, eu não deveria ter trabalhado em salão, né? Eu teria que ter treinado antes, para depois entrar no salão, né? Porque o salão, pessoal, é cliente, né? Eu posso queimar o filme do salão, né? E isso também atrapalha a dona do salão. Eu não julgo a Lola por ela ter falado aquilo, porque era o ponto dela, né? E ela não ia pôr uma manicure lá meia boca, né? Para trabalhar lá né? Para também. E outra coisa, para ficar machucando os dedos das clientes, isso daí não dá, né? Aí o que eu fiz, tá? Para treinar. Eu comecei a atender a domicílio, tá? Eu comecei a atender a domicílio, cobrando bem mais em conta do que o normal, que as manicure e pedicure cobravam, né? Divulguei, acho que, se eu não me engano, foi no Facebook. Na época não tinha grupo, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Era só SMS, né? E daí, eu abri o salão, né? Tô pulando já o ponto, não. Daí eu fui atender a domicílio. Aí, nessas atendimentos a domicílio, eu fui praticando, tá? Eu falava lá na hora que eu chegava lá para cliente, eu falei assim, olha, eu tô atendendo a domicílio porque eu tô treinando. Naquela época você poderia falar que o pessoal não ligava, sabe? E eu sabia fazer, eu levava o currículo, né? Eu levava o certificado dizendo que eu tinha feito o curso, mas eu precisava treinar. E como eu tava pegando mais conhecidas, as pessoas amigas ali do bairro, colega, né? E fui treinando, né? E nisso ainda não tava trabalhando registrado em lugar nenhum. Tava difícil? Tava, porque eu precisava de dinheiro, né, pessoal? Mesmo que eu morasse na casa do meu pai e da minha mãe e não pagasse nada, mas eu precisava para mim, né, comprar minhas coisas. E o pai não me dava dinheiro, nunca deu, né? Então ele nunca abriu a mão assim para dar dinheiro para mim. Então eu precisava correr atrás de alguma coisa para mim fazer, para mim ter o meu dinheiro, né? Eu ajudava a mãe lá na limpeza de casa, tudo tal, e ainda até ia, né? Porque daí, como a mãe estava um pouco doente, então o pai, eu cuidando da mãe, limpando a casa para a mãe, e ainda até que tava dando, né? Mas mesmo assim tava difícil, né? Na época o meu irmão tinha o meu sobrinho pequeno, sabe? Então não dava para mim ficar lá em casa, né? Só dando despesa, né? E o meu irmão trabalhava, né? E eu ficava lá cuidando um pouco das coisas da mãe, sabe? Mas eu sempre quis trabalhar por conta. Nunca deixei esse pensamento, assim, essas dificuldades chegar no ponto que eu não, né? E fazia crochê também, sabe? Fazia crochê, fazia pé e mão e assim ia indo, né? Aí, fui trabalhar no salão de uma amiga minha, a Patrícia, né? Antes de eu ir no Bob, porque antes de ir no Bob eu trabalhei no salão da Patrícia, né? Eu trabalhei em 2 salões lá perto de casa. Do salão da Patrícia e o salão da Rose, tá? Então, no salão da Patrícia, eu falei pra ela que eu tava no começo, que eu já tinha feito alguns atendimentos a domicílio e tava melhorando cada vez mais. Ela deu a oportunidade de me trabalhar com ela, né? Ela tipo meio que deixava o salão meio abandonado, né? Porque ela saía, deixava as cabeleireiras que trabalhavam para ela tomando conta, sabe? E aquilo, ela, né? A gente via umas coisas lá, como eu era muito amiga dela, eu comentava para ela, assim, longe das meninas, o que estava acontecendo quando ela saía, né? E daí nisso ela começou a deixar eu meio que de olho lá no salão, né?
para ajudar ela, né? Porque ela estava tendo prejuízo, ela não estava tendo lucro nenhum, porque ela saía, deixava o salão sozinha, as mulheradas lá, as cabeleireiras, depiladora, o marroquino, que ele era um marroquino que veio de Marrocos, ele era cabeleireiro, né? E tipo assim, ele também ali ajudava a fazer um pouco mais de bagunça com as meninadas lá. E nisso eu ficava assim de observando e falando pra ela, né? E ela foi assim, meio que, tipo assim, eliminando as pessoas, né, que tava dando prejuízo em vez de dar lucro para ela. E ela foi afinilando, né, as funcionárias dela. E ela ficou só com as funcionárias que realmente estavam trabalhando, né? Tava vestindo a camisa do salão e ajudando ela. Porque como ela saía bastante, ela viajava muito para registro, né? Daí ela deixava o salão, a gente ajudava a cuidar dos filhos dela, né? Que ela tinha um menininho que chegava da escola, né? Da van, nós ficava com ele até ela chegar para ele pegar ele. Quantas vezes eu levei o menino para posar lá em casa, porque ela estava viajando, ou eu posava no apartamento dela, sabe? Ajudava ela. Então eu ajudava muito ela. E nisso até hoje, é que agora ela deu uma... Não sei onde que ela tá, mas ainda a gente tem amizade, né? Por esse motivo, porque eu ajudei ela. E na época eu ajudei ela, eu e uma prima minha, ajudamos ela, né? A minha prima ajudou a administrar o salão e eu ajudei ali um pouco na organização, né? Porque tava virando bastante bagunça mesmo. Onde tinha um monte de mulherada, né, pessoal? É o que vira mesmo, né? Virou muita bagunça. E daí ela foi afinelando os funcionários e foi ficando só com realmente aquelas que estavam ajudando ela. E eu aprendi muito também lá, né? Lá foi onde que eu aprendi mesmo a atender cliente em salão, né? Foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro passo depois do atendimento a domicílio, né? Tá, isso há anos, tá, pessoal? Isso aí eu tô contando há uns 20 e poucos anos atrás, tá? Foi em 2006, 2008, lá para trás, sabe? Quase completando 20 anos isso daí. Já, né? Foi 2004, mais ou menos. Então, olha o tempo, já faz mais ou menos uns 20 anos isso daí, tá? Daí eu saí, né, do salão da Patrícia e fui trabalhar com o Bob, né? O Bob abriu um salão na Avenida Brasília, né? Perto do restaurante Costelão, sabe? Que é ali perto do viaduto, né? Perto dos bancos ali e tal. Ali trabalhava eu e mais uma manicure, tá? Só que a manicure que trabalhava lá não cooperava com ele, sabe? E eu não. Eu ficava até altas horas da noite trabalhando com ele, né? Se ele ficasse no salão até 9 horas da noite, 9 horas da noite eu ficava com ele. Cansei de ir para casa, né? E lá por 6, 7 horas, porque às vezes eu ia embora um pouco mais cedo, porque não tinha nenhuma cliente agendada para mim. Era 6, 7 horas, ele ligava: Nice, vem aqui que tem uma cliente, você pode vir aqui atender a cliente? Eu ia atender a cliente fora do horário, entendeu? Já estava em casa, vestia a roupa, saía correndo e ia atender. Nesse salão, o primeiro salão que ele abriu na Avenida Brasília, eu trabalhei com ele 4 anos, tá? Nesses 4 anos, aí a manicure saiu, daí entrava a manicure, entrava e saía, porque tinha que ter 2 manicures lá, porque o fluxo de gente era muito grande, e eu sozinha não dava conta de tudo, né? Entrou umas 2, 3 manicures lá e não dava certo. E eu era a única que ficava, sabe? Sempre fui a única que ficava. Aguentava tudo ali. Às vezes tinha cliente que vocês sabem, né? Lidar com o público não é fácil, né? Tem umas clientes que são exigentes, tem umas clientes que tá tudo legal, tá do jeito assim, sabe? Elas tem umas que entendem, tem umas que são muito exigentes. Daí nisso, pessoal, eu saí do salão do Bob, né? Abri um salão. Daí eu trabalhei no Uberaba também, trabalhei no Uberaba, e lá no Uberaba eu conheci uma cabeleireira, a Neia, né? A Leia. Daí eu abri um salão com ela,
tá? A Lucileia. Daí eu trabalhei com ela, a gente ficou mais de 2 anos com o salão dentro da minha casa, no meu terreno lá, tá? Nesses 2 anos, a Leia fazia cabelo e sobrancelha e eu fazia somente pé e mão e depilação. Tinha um espaçozinho para fazer a depilação. O salão era micro, bem menor do que esse daqui. Ele era compridinho, mas ele era estreito, ele era bem apertado. Era um sufoco nós trabalhar lá, porque o espaço era muito pequeno. A Leia tinha os produtos dela de cabelo, tinha o lavatório, então era apertadíssimo. Mas graças a Deus, mesmo com toda essa dificuldade, nós duas trabalhamos. Para vocês terem uma ideia, pessoal, ali foi aonde eu mais ganhei dinheiro, sabe? Porque a Leia tinha as clientes dela e eu tinha as minhas. Então, as duas, tipo, às vezes eu fazia o pé e a mão da cliente dela, ela fazia o cabelo. Para vocês terem uma ideia, isso há uns 15 anos atrás, tá? Uns 13, 14 anos atrás, tá? Teve um Natal, tá? Teve um Natal que eu e ela tiramos na semana do Natal. E isso há um tempo atrás, que se hoje fosse contado no valor que com a valorização do dinheiro e tal, seria uns R$ 2.000 na semana de Natal. Eu tirei, naquela época, eu tirei R$ 600, que R$ 600 hoje era como se fosse uns 2.000 hoje, sabe? Numa semana. Mas também, ó, a gente trabalhava das 9 da manhã até 7, 8 horas da noite, sabe? No dia do Natal, a gente trabalhou das 9 da manhã até 6, 7 horas da noite. A Leia saiu de lá morta. Na época de Natal, pessoal, como eu trabalho a semana toda bem puxado, o Natal para mim, se eu tiver uma cama, eu durmo, porque de tão cansada que eu fico. Sempre foi assim, porque a gente trabalha mais na semana do Natal, né? E daí, né, nesse período aí que a Leia trabalhou comigo, né, a gente teve bastante desafios, né, porque a Leia levava a menina dela no salão, né, teve um final de ano, meu irmão viajou, deixou o cachorro dele para mim cuidar, deu maior confusão por causa do cachorro. Eu acho que o marido dela já tinha abrido um salão para ela no Uberaba e ela, para inventar uma desculpa para acabar com a sociedade, colocou o cachorro no meio da história, né? E ela desfizemos a sociedade, né? Na época eu fiquei um pouco chateada com ela porque ela foi bem ríspida comigo, né? No vez dela pegar e chegar e falar assim para mim: ó, Anice, o meu marido abriu um salão para mim e eu tô indo trabalhar lá e pronto, né? Acabava a sociedade de boa. Não, mas ela fez o maior fervo por causa do cachorro. Mas tudo bem, passou, né? Eu tenho ela assim como, né, infelizmente ela não está mais aqui presente junto com a gente, né? Mas eu ainda tenho ela como, né? Porque foi ela que um pouco foi o Bob e ela que nós, né, demos aquele chute no balde lá para que as coisas dessem certo, né? E daí eu fiquei trabalhando, né, sozinha, janeiro, fevereiro, março, né? Aí em março eu conheci o meu marido, né? E ainda continuei atendendo ali, sabe? Eu ainda continuei atendendo, fazendo pé e mão, né? E continuei, né? Um pouquinho ali ainda, né? Mas daí o que eu fiz? Daí eu aluguei a casa, né? Daí eu tirei ali a parte do salão e aluguei a casa inteira, né? Onde era o salão era nossa, né? E daí eu peguei, aluguei aquela parte inteira, tirei o salão, tudo, e fui atender na minha casa do lado, que era uma casa bem pequena também, tá? Eu comecei a atender na sala, né? E ali eu só fiquei com o pé e mão, não mexia mais com o cabelo, porque
Eu não levo jeito para cabelo. Tentei já vários cursos, mas nenhum eu me adaptei, tá? Eu não tenho manuseio com tesoura e secador e não é... Cabelo não é para mim, eu já percebi, né? Eu posso seguir outras áreas que eu já tenho conhecimento, mas o pé, o cabelo, não tem como. Eu vou acender a luz aqui para ver se melhora a claridade. Acho que deu uma melhoradinha, né? Por causa que tá batendo o reflexo ali da janela. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Dá. Daí, pessoal, aí tá. Aí eu entrei novamente no salão do Bob, tá? Eu entrei no salão do Bob e trabalhei lá, mas acho que uns 5, 6 meses. Só que daí já era no outro lugar, que é onde ele tinha comprado. Daí ele comprou um outro salão, né? E daí eu fui trabalhar lá com ele. Trabalhei mais uns 5, 6, 7 meses, não lembro. Não tenho muita recordação de quanto tempo eu trabalhei pela segunda vez lá com ele. Mas tudo bem. Daí, aí, deixa eu ver. Aí eu fui trabalhar de cobradora de ônibus, tá? Nessa época, né? Trabalhei 4 anos de cobradora de ônibus. Daí eu não fazia pé e mão. Daí eu fazia crochê lá no tubo, né? Ficava sentada lá no tubo, ficava fazendo crochê, né? Daí eu comprei uma máquina de bordar. Aí eu comprei uma máquina de bordar, né? No início eu comprei uma máquina usada. Aí até bordei algumas coisas, depois eu comprei uma outra, comprei a Superb da Singer, uma cinza, né? Daí também bordei bastante, tentei costurar, né? Fazer costura, não... Tipo assim, pessoal, na parte do bordado, os acabamentinhos ali na toalha, né? Nas fraldinhas ali, nas toalhinhas de bebê, até ia, sabe? Até ia, conseguia fazer. Cheguei a fazer umas capas de vacinação, umas ficou bem caprichadinha, outra já a costura ficava tudo torta, porque dá muito trabalho, tá? A parte de costura, ela é muito detalhe, tem que ficar bem caprichadinha, a costura tem que estar reta, né? Aí daí naquela época deu aquela febre em mim de comprar máquina de costura, tá? Ó, para vocês verem quantos investimentos mal planejados eu fiz, né? Daí eu peguei, comprei máquina industrial de overlock, eu comprei a reta, comprei a galoneira, comprei a de ponto cadeia, sabe? E inventei de fazer costura, tá? Entrei numa mulher lá no Santa Cândida para aprender, sabe? Peguei um pouquinho assim, sabe? Aí eu achei que eu já tava uma costureira de primeira. Claro que não, né? Aí eu peguei umas camisetas para fazer, peguei uma guria para me ajudar. Ai, olha, dor de cabeça do início ao fim. Não ganhei nada, acho que eu só tive prejuízo. Só eu que não percebia, né? Mas tudo bem. Passou, aí começou a pandemia, né? Como eu tinha as máquinas de costura, eu comecei a fazer máscara, né? Eu pegava no YouTube ali o molde ali, tudo. Até tem umas máscaras aqui do jeito que eu fazia. Pessoal, a máscara, como tava no início todo mundo comprando e todo mundo precisando, eu comecei a vender no mercado, tá? Então ali no mercado Jacomar, ali no Aderoso, eu vendi bastante, sabe? Vendi bastante máscara. A máscara e o bordado deu uma assim, como é que eu posso falar? Deu um pouco certo, só que eu não levava jeito, sabe? Se eu fosse uma costureira que costurasse reto, que tivesse, né, habilidade na costura, eu tinha me dado bem, sabe? Mas é porque eu acho que a costura não é pra mim, sabe? Até gosto de fazer crochê, mas crochê é uma coisa, costura é outra, né? Daí tá, beleza, né? Daí passou toda essa pandemia, aí eu pedi a conta na empresa, né? Depois de 4 anos, quase... Acho que completou 4 anos, eu pedi a conta. Meu marido já estava trabalhando de cobrador numa outra empresa, entendeu? E nisso eu voltei a atender. Daí eu fiquei um pouco com a costura, mas não deu certo, né? Lógico. Aí o que eu fiz? Eu vendi as máquinas, tá?
e voltei a atender o pé e mão de novo, né? Então vocês viram que sempre a manicure ela segue, né? É algo que eu gosto, é algo que eu faço direito e é algo que para mim é um prazer fazer. Então vocês viram, né? Que então pé e mão, a manicure tradicional sempre me acompanhou, né? Aí voltei a atender em casa novamente, né? Voltei a atender em casa, coloquei a faixa na frente de casa, as clientes lá começaram a vir, né? Lá tive no início, assim, no comecinho, lá quando eu coloquei a faixa, bombou, pessoal, bombou. Eu tava tendo cliente basicamente todos os dias, né? Nessa época aí, né? Aí tá. Aí passou essa época, né? Aí lá eu fiz um curso de alongamento de unha. Que é onde que eu quero chegar agora, né? Aí eu fiz um curso de alongamento de unha, tá? Na época, a guria foi dar aula para mim lá em casa. Eu fiz na minha mão, né? E fiz na mão de uma modelo lá, né? Só que assim, pessoal, a moça que foi me ensinar, ela, né? Pode até fazer, né? Mas na hora de ensinar, eu fiquei com bastante dificuldade. Aí eu fui tentar fazer uma sozinha, acabei, né, errando. Aí eu conheci uma outra pessoa, né, dentro do ônibus, pessoal. Dentro do ônibus eu conheci uma menina e ela fazia alongamento de unha, ela foi me ensinar, tá? Ela me deu umas dicas lá, não me cobrou nada, essa aí não cobrou nada, tá? Só que daí ela comprou um curso online, né? E eu ajudei a pagar o curso e eu peguei as aulas ali online, né? Fiz o curso online. Então eu fiz um presencial e um online, né? E o online ensinou bem. Nossa, ela ensinou bem, né? Claro que muitas coisas agora já andaram mudando, sabe? Já tá mudando bastante, porque cada ano que passa essas técnicas vão melhorando, né? Vão aperfeiçoando. Lá na época era só a fibra de vidro, né? E daí fiz um curso de molde F1, né? Bem rapidinho. Acho que, se eu não me engano, foi uma coisa de um dia ali, rapidinho, sabe? Molde F1 não é difícil, tá? Só que muita gente não conhece, né? Eles preferem a fibra de vidro. Mas eu vou começar a colocar aqui o molde F1 também, tá? Mais pra frente. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na fibra para quando eu for fazer o molde F1 eu já sei ali a técnica, né? Porque o molde F1 nada mais é do que colocar ali em cima da unha o gel, né? Então ali é mais fácil, só que a fibra é mais difícil. Se eu aprender a fibra bem, o molde F1 é moleza, né? E daí eu me mudei, né? Daí eu vim pra cá, né? Daí eu vim pra cá, aqui vai fazer aqui uns 3 anos que eu tô, quase 3 anos que eu tô morando aqui, tá? 1 ano, 2 anos e pouco, né? Aí eu comecei a atender, né? Comecei a atender aqui, né? Comecei colocando no grupo da rua, comecei a colocar no grupo aqui do condomínio. A hora que eu ia no mercado eu falava que eu era manicure e assim foi indo, né? E assim foi fluindo aqui, né? E eu fiz um curso também aqui, já morando aqui, lá do lado do Pinheirinho, eu fiz mais um curso de fibra de vidro, tá? Depois eu vou mostrar os certificados para vocês, né? Então, mais um curso que eu investi na fibra, só que eu não pratiquei. Esse foi o meu erro. Eu fazia o curso, mas eu não praticava, né? Aí o que aconteceu, né? Nesse período aí eu comprei material, acho que umas 2 vezes. 2 vezes eu comprava, vendia, doava, porque eu não estava fazendo, né? Então eu investia, não praticava e vendia o material. Então era perca de dinheiro, né? Então não adiantava eu ficar nessa folia aí, né? E o pé e mão, não. O pé e mão eu acredito assim, se eu contar do período que eu faço pé e mão normal, já passa de 16 anos, tá? E o alongamento nada mais é do que uma técnica a mais, né? É pegar a técnica. Pegou a técnica, vai, né?
E o que eu fiz? Ah, e outra coisa. Quando eu terminava o curso, quando eu ia fazer uma modelo ou alguma pessoa, eu levava 5 horas para fazer um alongamento. Entendeu? Então, olha a dificuldade que eu tava, né? Não sei se a minha cabeça... Porque às vezes, pessoal, às vezes a vontade de fazer o curso e achar que vai, assim, do nada sair fazendo, era esse que era o erro. Porque eu fazia o curso, ia fazer a primeira pessoa, ficava errado, ficava ridículo, ficava horrível, ficava parecendo uma unha de dinossauro, de tão grossa que ficava de gel, né? Para vocês terem uma ideia como que era. Aí o que aconteceu? Depois que... Agora esses dias pra cá, como eu tô em mais de 16 grupos de venda, né? Aqui de vendas e prestação de serviço aqui do bairro, eu pensei comigo, não vou dizer... Porque assim, pessoal, eu sempre quis fazer alongamento de unha e esmaltação em gel. A esmaltação em gel, a minha dificuldade na hora da retirada era porque eu deixava muito fina as unhas das clientes, tá? Na hora da retirada ali, eu lixava muito, passava a broca com muita força e isso tava deixando a unha danificada. Só que eu conheci o canal da Vanessa Guedes, Manicure, tá? Ela fala até a tia Vanessa, né? Então eu conheci a tia Vanessa Guedes aí da plataforma. E eu vi que ela tinha bastante conteúdo gratuito, tá? Bem explicativo, né? Bem explicado, mostrando ali no atendimento, na modelo dela lá. Eu comecei a fazer, tá? Assisti as aulas, né? Vamos assistir as aulas dela. Com o conhecimento dos cursos que eu já tinha, né? Porque eu já tinha feito curso, né? Eu já tinha a prática ali, eu já peguei, eu só precisava praticar. Então, a técnica eu peguei, só precisava praticar. Aí eu pensei assim comigo, né? Vou retornar novamente para fazer os alongamentos. Aí eu comprei, né? Comprei a luminária, comprei essa maquininha que eu já tinha, só que tinha queimado estragado a minha caneta. Comprei a estufa, comprei a luminária aqui para pré-secagem da fibra, comprei o ventiladorzinho, né? Aí comprei os preparados. Daí eu comprei menos coisas, tá? Porque no começo eu era empolgada e comprava um mundaréu de coisa. Agora não. Agora eu comprei somente aquilo que realmente eu tô precisando, tá? Comprei as broquinhas, eu tenho bem pouca, mas ainda tô precisando de algumas de tunistênio, né, que falta, e umas de cerâmica, né, que auxilia também, né. E a broca é bom ter, porque eu preciso esterilizar, né? Preciso pôr no pacotinho, esterilizar junto com os alicates, porque o correto é usar uma broca para cada cliente. Mas por enquanto, tá, pessoal? Eu tenho a broca aqui para treino. Vamos falar assim, né? Para treino, né? Quando eu tiver bem boa, aí sim eu vou comprar uns conjuntinhos de broca para colocar ali no pacotinho junto com o alicate e com a espátula. É a que eu vou usar para modelo, para atendimento de alongamento, né? Então eu vou separar. Quando for para alongamento, eu já coloco as brocas, já coloco o alicate, já coloco a espátula, já esteriliza tudo junto, né? Então eu preciso de mais broquinha. Mas por enquanto, para treino tá ótimo, né? Aí comprei os gels, né? Comprei gel, comprei os glitter, né? Comprei assim pouca coisa, né? Conforme eu vou atendendo, vou melhorando, né? A hora que eu chegar realmente na perfeição, aqui em Curitiba, aqui na região onde eu moro, os alongamentos tá em torno de 150 a 200 reais, tá? Eu não posso cobrar 200 reais, porque eu ainda não tenho tanta experiência, ainda tem alguns detalhezinhos ali que eu preciso melhorar na hora do atendimento. Por isso que eu tô trazendo as modelos, né? Todos os dias eu tô divulgando, né, que eu preciso de modelo, né? Eu não tava cobrando nada.
até semana passada, eu tava fazendo sem cobrar nada. Só que eu já senti que eu já tô um pouquinho melhor no alongamento, tá? Eu já tô percebendo que cada alongamento que eu tô fazendo, eu já tô pegando a técnica ali, tudo. Eu só preciso melhorar o tempo, né? Pra não ficar... Eu tô fazendo em 2 horas e meia, que pra mim, pra quem não tem experiência nenhuma, e ainda tá saindo quase perfeito, tá? Que vocês vão ver nos vídeos finais, já tá bom, tá? Aí eu tô cobrando agora. Agora eu vou cobrar R$ 60 para fazer a fibra de vidro e a manutenção R$ 30, tá? Que eu vou ter que usar gel em cima da manutenção. Então eu vou cobrar R$ 30, né? Que eu vou levar quase 1 hora, 2 horas para fazer uma manutenção. Então eu preciso cobrar. E isso é para treino, para treinar e para cada vez eu fazer mais alongamento, eu ficar perfeita. Porque tudo que você pratica, que você faz com mais frequência, você vai melhorando. As esmaltação em gel, tá? Eu não estava cobrando nada também e nem na retirada, tá? Só que ainda não voltou ninguém ainda da esmaltação em gel para mim retirar. Só voltou uma, tá? Só voltou uma, só que ela só retirou e não esmaltou mais, tá? Ela só pediu para mim tirar ali e pronto, que dela ia viajar. Depois que ela voltasse, ela ia fazer, que até agora não voltou. Mas acredito que ela vai voltar. Então, a esmaltação em gel, agora eu tenho que treinar a retirada. Então, dessas esmaltações em gel que eu fiz, agora elas têm que retornar, né? Que eu já fiz, acho que já tá quase umas 10 esmaltação em gel, elas têm que retornar para me retirar, tá? Então, elas têm que retornar para me retirar. E eu já é a segunda esmaltação em gel que eu faço na minha unha, tá bom? Essa já melhorei, tá? Tanto na retirada de cutícula quanto na esmaltação. Ó, nem machuquei meu dedo, ó. Essa aqui pelo menos saiu perfeita. Então, eu vou também treinar em mim também, tanto retirar quanto fazer a esmaltação. Porque eu fazendo em mim, eu vou perceber até onde eu posso com a lixa ali, tá? E eu mudei também umas lixas, né? Comprei umas lixas ali de refil, né? Que é o mandril, né? Eu comprei um mandril bem pequenininho. Eu vou ver se aquele mandril ali é melhor. Se aquele mandril for melhor, eu vou comprar só ele, tá bom? Porque eu vi que ele tira melhor, tá bom? E o que mais? Então é isso, pessoal. A minha história de manicure e pedicure, ela teve vários graus de dificuldade. No início eu apanhei, né? Porque eu ia fazer, eu machucava o pé da cliente, né? Na hora de tirar o cantinho. Então foi muita dificuldade. Foi assim, do início. Se eu contar para vocês que do início até agora, graças a Deus, né? Graças ao bom Deus, hoje eu me sinto profissional, porque hoje a minha cutilagem sai perfeita, a minha esmaltação sai perfeita. Lá de vez em quando sai algum bifinho? Sai, óbvio, porque tem cutícula fina, tem gente que tem a unha encravada, que a gente vai tentar desencravar, acontece de machucar. Isso daí, pessoal, é normal, é normal. Não tem uma manicure, até salões enormes aí tem machuca, porque cada cliente tem uma cutícula diferente da outra, sabe? Uma é mais fina, outra é mais grossa, outra é mais agrudada, outra é cutícula grande, cutícula pequena, fina, assim, mais encostada na unha, né? Tem gente que gosta que tira até a alma da cutícula, né? Que não é o correto, mas a gente tira. Eu tiro, ela tá pedindo, tô tirando. E outra coisa também, a podologia. A podologia surgiu aí nessa mudança toda, né? Nessa parte aí que eu quero melhorar o meu atendimento no pé, porque eu sinto que muitas pessoas têm unha encravada, entendeu? Às vezes ela não tem condições de pagar uma podologia. Aí o curso de podologia, o que ela vai me ajudar? Ela vai me ajudar
na hora de eu fazer o atendimento ali, por mais que seja uma parte da podologia, não vai ser a podologia em si, né? Vai ser um pouco um pouco do conhecimento que eu vou pegar na aula prática que eu vou fazer na cliente. Ali, claro, vou estar lá o certificado de faculdade de podologia na parede, né? Aí eu vou falar assim, olha, tua unha está encravada, a tua unha precisa de um tratamento de micose, olho de peixe, frieira, tirar a calosidade. Como eu sou podóloga, né, que eu vou estar com o certificado na parede, eu vou falar assim, olha, como eu sou podóloga, eu posso fazer a minha área de podologia no pé da senhora, só que o valor é diferente, o valor é a mais. Então, se ela for pagar o pé, como hoje eu cobro normal, um pé, 35, falando assim para ela, ó, eu vou pegar aqui um pouco da área da podologia, o teu pé vai ficar R$60. Só que é menos do que uma podologia, porque uma podologia hoje está cobrando em torno de R$100 a R$150 a 1 hora de procedimento. E outra, a podóloga não esmalta, tá? Ela faz somente o trabalho de podologia, né? E ela não esmalta, porque ela é formada em podologia, né? A maioria das pessoas que fazem podologia, elas não são manicure, elas não são pedicure. Algumas sim, mas a maioria não é. A maioria está fazendo a área de podologia, né? Que é uma área da saúde, né? Do pé podal ali. Então, ela é considerada uma área para a saúde, que ela pode trabalhar numa clínica, ela pode trabalhar num hospital de idoso, ela pode trabalhar numa parte de fisioterapia, porque ela pode auxiliar ali na hora de desencravar a unha, porque tem um monte. A área da podologia, pessoal, ela tem uma área muito abrangente. A pessoa pode trabalhar em clínica de podologia, ela pode trabalhar em clínica de estética, ela pode trabalhar em um hospital, ela pode trabalhar até com a parte da criança, na hora que a criança nasce, ensinar a mãe a cortar a unha para não encravar, porque no dedinho do bebê já consegue não deixar encravar a unha, né? Tem essa área que é a pós-graduação, que eu acho que eu vou fazer também. Se Deus quiser, eu acho que eu vou conseguir fazer até a pós também, tá? E nisso, pessoal, então, aí o que eu vou falar para a cliente, né? Eu vou dizer assim, olha, como eu já sou formada em podologia e o seu pé necessita de desencravar a unha, o tratamento de micose, que daí como eu vou ter que comprar aparelho de laser, essas outras coisas aí que são mais caras, aí não, aí é podologia mesmo, aí é... E outra coisa, quem tem micose não pode esmaltar. Não pode, mas a mulherada esmalta. Eu aqui ainda tô esmaltando porque eu não tenho ainda os equipamentos, nada. Então eu tô esmaltando. Mas quando eu realmente for tratar a micose bem certo lá do curso, aí eu não vou esmaltar. Porque daí eu vou falar, não pode esmaltar. Enquanto não tratar a micose, não se esmalta, né? E daí lá eu vou ter que fazer ficha de amnese, né? Lá fazer tudo, o levantamento da saúde da pessoa, tudo, né? Então, por enquanto, né? O que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo agora aqui no momento. Como eu já sei pé e mão, né? Eu tô tentando agora incluir o alongamento e a esmaltação em gel, porque tem muita procura, né? E a maca, né, que tá aqui a maca, tudo, que é essa maca de maleta que eu comprei, né, essa vai servir para depilação, que eu já faço, né, a depilação e para sobrancelha, né, e mais lá para frente, lá passando lá o mês de outubro, a hora que tiver um pouquinho mais calmo aqui o negócio, eu vou fazer o curso de micropigmentação, né. E daí mais pra frente, né? Mais pra frente, mas a sobrancelha, o designer eu já faço, então nisso eu tô praticando também o designer, né? Lá na frente vai ser mais fácil, tá? Então, de início é isso aí mesmo, né? Então eu vou ficar somente com pé, mão e alongamento de unha, né? O pé e mão tradicional, alongamento de unha, né? Até eu me formar em podologia, para daí eu começar a fazer mesmo realmente
a parte da podologia, eu vou ficar no normal e o alongamento e a esmaltação em gel aqui na mesa de atendimento. E na maca, né, a depilação, design de sobrancelha, né, spa de pé, né, que eu ponho a mulher deitada aqui, coloco o pé aqui desse lado aqui para mim trabalhar, vai ser mais fácil, né, e vou ficando assim até me estabilizar, né, daí depois que tá tudo legal, daí quando eu for morar lá no outro salão lá, que eu vou ter mais espaço, se eu for ocupar uma parte lá, eu tô com uma ideia aqui que eu acho que vai dar certo, né? Mas isso mais lá para frente e tal, né? Mas se eu for atender lá no sobrado, eu tenho 2 quartos, né? Então eu vou deixar um quarto de atendimento, que é um pouco maior do que esse daqui, né? Normal, assim, do jeito que eu tô aqui, né? E o outro quarto eu vou deixar para mim guardar as coisas. Os barbantes eu vou deixar num banheiro, na lavanderia, que lá vai ter um espaço bem legal para mim guardar, né? Dentro do box, né? Que eu só vou guardar barbante lá, né? E vou ter mais espaço para guardar essas bagunças aí. Tem esse debaixo da escada ali, eu vou guardar coisa que a gente não usa muito. Esses papeleiros aí de documento, vai ficar tudo debaixo da escada, né? Que lá tem as prateleiras lá tal, ferramenta, essas coisas assim, né? Aí tem a lavanderia que é grande, lá eu vou poder colocar os panos de limpeza dentro da pia, produto de limpeza, não vai ter aquele acúmulo de roupa, né? Porque daí lá como eu tenho mais espaço para estender roupa, então lá eu vou lavar com mais frequência, então vai tá legal, né? E a cliente vai entrar só pela sala, né? Ela vai entrar por uma escada e já vai entrar no corredor ali do salão e não vai ter que entrar dentro da casa, assim, sabe? Aí a porta do quarto eu vou sempre manter fechada, né? Então vai ser de boa. E daí tem um banheiro lá dentro né? Tem um banheiro lá no corredor, no final do corredor, que ela pode usar, né? Então não vai precisar usar o mesmo banheiro que a gente usa. E tem o banheiro na lavanderia, tem o banheiro no corredor e tem o banheiro dentro do quarto da suíte, né? Então vai ter mais banheiro para limpar, mas tudo bem. Mas isso vai fazer parte, né? Que daí o ambiente é maior, né? A cozinha é maior, a sala é maior, o quarto é maior, né? O quarto onde nós vamos dormir é maior. O quarto do atendimento, eu acredito que é maior do que esse daqui, que eu não lembro, assim, sabe? Mas é bem maior. Se não for, se for no comprimento, pode ser que seja do mesmo tamanho, mas de largura ele é maior. Porque eu lembro que tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa e ainda tinha um espaço enorme pra gente andar, assim, né? Então, e aqui não. Aqui, se você colocar uma cama de solteiro e um guarda-roupa, fica isso aqui de corredor pra você andar. E lá não, lá é bem maior. Então, eu acredito que de largura é maior, mas de comprimento pode ser que seja o mesmo. Mas eu acho que de largura é um pouco maior. Mas aí, né, depois que eu for pra lá, né, daí lá eu vou ver, eu vou organizar direitinho, que eu acho que vai dar tudo certo, né? E eu ainda acredito que vai ficar um quarto só para mim guardar bagunça mesmo, né? Guardar. Eu acho que devo comprar um guarda-roupinha de solteiro para guardar as coisas, assim, sabe? E deixar uma cama, né? Porque às vezes a minha tia vem do interior para ela posar, né? Porque tem que ter uma cama para visita, né? Pelo menos um colchão, uma cama tem que ter, né? Porque a minha tia vem de cada período fazer tratamento aqui, então tem que ter pelo menos um lugarzinho para ela dormir também, né? Que dá dó também, né? Aí ela vai na casa da minha tia, ela só tem 2 casas para ela ir aqui, né? A minha tia e eu, né? Então tem que deixar ali pelo menos um espaçozinho para ela dormir, né? Que dá dó, né? Da pessoa vem lá do interior, chegar aqui não tem onde posar, né? Então pelo menos um lugarzinho ali para ela ter. Então eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês verem as esmaltações em gels que eu fiz, tá? A primeira manutenção, tá? De uma unha que já veio para manutenção, que o aniversário dela era ontem, e ela queria fazer a manutenção, daí ela tinha quebrado 2 unhas, eu já arrumei também. Eu acredito que eu já dei uma melhorada e tem uns alongamentos que eu fiz aí, tá? Eu vou deixar o vídeo aí para vocês. Então, já, né, eu acredito já que tô quase, não tô perfeito, porque perfeito tá longe ainda, né?
mas já estou melhorando a cada procedimento. E as esmaltações em gel também. A cada procedimento que eu estou fazendo, eu estou melhorando. Eu só tenho que diminuir um pouquinho o tempo da esmaltação em gel, que eu estou achando que eu estou demorando muito. Estou levando 1 hora para fazer uma esmaltação em gel. Tirar a cutícula e fazer a esmaltação. Eu acredito que eu tenho que dar uma melhorada aí no tempo da esmaltação em gel, porque a esmaltação em gel não pode passar de 40 minutos. Então, eu tenho que reduzir esse tempo. Mas isso é com a prática, né, pessoal? E a retirada das esmaltações em gel que vão retornar, né? Pra mim ver aonde que eu tô tendo a dificuldade. Mas o resto tá encaminhando, tá? Então, muito obrigado. Obrigado por você ter aí paciência, por ter escutado a minha história, né? A minha trajetória para mim chegar até onde eu tô, né? Que nunca eu tive o espaço separado só para atendimento, é a primeira vez, tá? É a primeira vez que eu tenho esse espaço aqui só para atendimento, porque antes era na sala, eu fazia depilação na cama. Então, você viu? Então, agora não, agora eu tenho a maca, aqui tá tudo certinho, aqui é só o espaço de atendimento, né? Então, pela primeira vez de todo esse trajeto, eu consegui ajuntar dentro aqui um único lugar para atendimento, tá? E lá, com certeza, né, eu vou ter uma sala também, né? De início eu vou ter uma sala só para atendimento, mas futuramente eu vou ter separado da casa a parte de cima para podologia, estética, essas coisas assim, né? E na parte de baixo, salão, né? E lá eu vou me planejar como que eu vou fazer, né? Se eu vou fazer na cozinha a parte de podologia, porque lá vai ter a pia para lavar o material, tudo. Então eu não sei, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas de início, tá? De início, eu acredito que até no máximo, novembro, dezembro, eu já esteja morando lá. O meu irmão tá querendo meio que adiar essa situação aí. Eu falei, não. Eu quero ir lá, eu quero morar lá, eu sei que lá eu vou se dar melhor, vou poder pôr a faixa na frente, tá? E eu tenho certeza que lá eu vou ter mais clientes, tá bom? Então, meu vídeo de hoje era esse. Muito obrigada, tá? E vamos levando, né? Vamos atendendo, vou treinando aqui com as modelos e uma hora eu chego na perfeição. Porque como agora eu coloquei na cabeça que eu não vou desistir e vou até o fim, eu vou. Então eu falei que eu posso errar no início, mas é modelo, né? Eu já tava fazendo de graça, né? Mas eu ainda agora eu vou começar a cobrar, porque agora eu já tô começando a dar uma melhorada aí, então agora eu já vou começar a cobrar o custo de material, né? Para não sair perdendo, né? E assim a gente vai indo, tá? Aos poucos, devagar, passo a passo, né? Que agora, como eu tô fazendo a faculdade, eu vou levar ainda 2 anos ainda, né? Tenho para frente ainda aí a faculdade, mas tá voando, né? Como voa o tempo, daqui uns dias eu já tô me formando, daqui uns dias eu já tô fazendo aula prática lá na faculdade e já vou começar a praticar aqui também, tá? Então, isso vai com o tempo, né? Com tudo, com a ajuda de Deus, porque eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, tá? Só um pouquinho aí. Ai. Então, como eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, que eu acredito que a fé o que move a gente, né? A gente tá tendo ainda umas dificuldades, tanto uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Essa reforma o ano passado, né? Ainda a minha vida não entrou no eixo ainda, porque parece que quando a gente mexe, faz uma reforma, a gente morando dentro, parece que muda muita coisa, sabe? Sei lá, dá uma mexida assim na parte assim da casa, né? Da casa. Algumas clientes também, né, vem, a gente sabe que a energia da pessoa também fica aqui, né, a gente sente que ainda tem umas clientes, só que eu não posso deixar de atender, né, pessoal? Não é porque a cliente tem uma energia negativa que eu não posso atender ela. Claro que posso. O que eu vou fazer?
Vou colocar um incenso, sei lá, um sal atrás da porta, fazer uma limpeza energética no ambiente, porque, pessoal, não é porque a pessoa tem, às vezes a pessoa tem, nem percebe dela, às vezes ela tem aquela energia negativa, mas ela não percebe. E outra coisa, elas são pessoas, né? Não pode também, não vou atender aquela pessoa porque aquela pessoa tem energia negativa. Não, você só tem que como é que é? Se isolar do negativismo dela, tentar fazer algo, né? Algo no ambiente que limpe, porque tem vários métodos que você pode manter limpo, né? Manter sempre limpo, porque a limpeza, ela tira aquela energia negativa. Então, sabe, deixar um incenso, que tem eu não sou muito de incenso, mas ultimamente eu tô acreditando em tudo, né? Uma velinha de lavanda, né? Assim, para vir aqueles cheirinhos. Aquilo atrai, né? As coisas boas, né? E se elas irem percebendo ali que tá pesado até para elas, porque é assim, eu tenho energia boa, a pessoa tem energia negativa, então não bate e ela acaba se afastando. Teve umas clientes aí que se afastaram, então eu também já comecei. E outra coisa, cliente que sai, eu não busco mais, tá? As clientes que começa a vir aqui, né? Meio que frequente. Aí do nada desaparece, eu não pergunto, por que você subiu? Por que você não veio mais? Algo aconteceu que ela se afastou, tá? A cliente que se afasta, eu não tento retornar. Se ela voltar por conta própria, beleza, tá? Daí é ela que tá voltando. Agora, eu não procuro perguntar por que ela não veio mais, tá? A cliente que se afasta é porque alguma coisa aconteceu que ela não gostou, tá? Ou de alguma coisa que eu fiz na hora do atendimento, ou a própria energia da minha casa não atraiu a ela. Porque aqui, pessoal, eu quero tentar energia positiva, tá? Se eu ver que tem pessoas que estão se afastando, alguma coisa tem. Então fica lá, né? Fica no cantinho dela, procure outra profissional, né? Que eu não ligo, tá, pessoal? Se uma cliente procurar outra profissional e abandonar eu, não tem problema. Vai uma, vem 10, né? Então, eu não penso nisso, sabe? Eu falo que as pessoas que se afastam é porque Deus não quer elas na minha vida, né? Tudo que é afastado é porque Deus quer, né? Porque eu trabalho igual para todas, né? Então, se elas vão, deixa elas lá no cantinho delas. Eu não fico perguntando por que não veio mais, né? Então, meu vídeo de hoje era esse. Vou deixar os take aí dos vídeos aí para vocês, tá? Vai ficar um pouquinho longo tudo, mas vocês vão ver que cada atendimento eu melhorei, tá bom? Muito obrigado, se inscreva, deixa seu like e vem aí pro meu canal, que está aumentando cada dia mais. Muito obrigado para vocês que estão entrando e vocês vão ter bastante conversa, história. A hora que eu estiver atendendo aqui do alongamento, eu já tenho um vídeo aí, mas eu vou fazer mais também aí, tá? Muito obrigado, tchau! E tem crochê também. Primeira manutenção. Como eu não tinha feito a curvatura com a presilha na primeira aplicação, eu consegui dar uma curvadinha hoje. Consegui dar uma curvada, né, na parte da unha aqui. Hoje eu consegui curvar um pouquinho. Aqui é por causa da gente lixa bastante, daí às vezes ele dá uma...
Agora põe essa aqui por baixo. Vamos dar uma geral. Bendita essa borboletinha, né? Uhum. Bonita aí. Não, já fiz. Aí você tem que publicar essas coisas todas. Uhum. Tem que fazer. Também é chatinho de mexer com essa parte, né? Não, essa menina, ela só trabalha, ela é marketing, né? É Ah, marqueteira, que legal. como diz o Aí é outro. bom. Uhum. Aí tô me achando. Uhum. Essa é a quinta modelo. Você é a quinta. Na minha mão. Aí, melhorou aqui. É só Bom esticar aqui, menina. eu faço um videozinho aqui pra mim depois ver se tá tudo ok, né? Faz assim na claridade. Vamos ver se na claridade vai ficar melhor. Aqui ficou melhor. Mas é pra mim ter uma noção do que eu preciso melhorar nas outras. E é assim. Beleza.